seja bem-vindo à nossa quarta aula da Escola de Bíblia do College, do Capital College. Nós estamos nessa disciplina Cartas Paulinas, tentando cobrir aí toda a obra de Paulo. Meu nome é Evandro, para aqueles que eu não conheço, seja muito bem-vindo. Se você está começando agora, tem um material aí das aulas anteriores que você pode utilizar para ficar junto com a gente nessa matéria que é tão importante para quem deseja aprender mais sobre a literatura do Novo Testamento. Ok? Hoje nós vamos falar sobre as cartas escatológicas, especificamente então sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Não sei se você ainda está lembrado que as cartas paulinas são classificadas como soteriológicas, escatológicas, pastorais e assim por diante, ok? Antes que eu entre especificamente nas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo, quando decide escrever, ele escreve dentro de um gênero literário chamado epistolar, ou seja, o que Paulo escreve são cartas. Paulo está escrevendo cartas para se comunicar com as comunidades as quais ele fundou. As cartas eram uma forma de correspondência muito comum naquela época, tal qual hoje são os e-mails, né? Elas têm um certo padrão de formalidade com remetente e destinatário, mas via de regra elas são caracterizadas pela sua informalidade. Contudo, o fato mais importante para o qual eu quero chamar a sua atenção no que diz respeito ao gênero literário epistolar ou às cartas é que o sentido da obra, a intêncio do texto, não repousa simplesmente no seu autor ou no destinatário. Para que a gente possa compreender mais a fundo o sentido de uma carta, é necessário então que a gente tenha um mínimo de domínio sobre o contexto do destinatário e do autor. Tendo em vista que a gente já traçou um perfil bastante razoável sobre o apóstolo Paulo, cabe a nós, nesse momento, então, entender quem é essa comunidade, ou que cidade é essa de Tessalônica, onde ela ficava localizada, quando Paulo escreveu, quem era a população que compunha a cidade de Tessalônica, porque o sentido do texto está escondido ou está guardado junto a essas informações, ok? Então, nós vamos agora dar um mergulho em Tessalônica para que a gente possa entender isso. É claro que o Espírito Santo revela para a gente a intenção por trás do texto, né? A intenção dele, que é o autor último das cartas, mas é muito bom que a gente domine essas outras informações para que a gente possa ter uma perspectiva um tanto quanto mais acurada a respeito do texto bíblico. Bem, antes de adentrar especificamente, mais uma vez, no texto de Tessalonicenses, eu quero te chamar a analisar junto comigo a carta de Lucas, né? Ou o Evangelho de Lucas e Atos, lá em Atos 17, versículo 1 a 9, porque Lucas apresenta ali um breve relato sobre como foi essa experiência de Paulo, Silas e Timóteo na cidade de Tessalônica, ok? As nossas aulas, via de regra, estão configuradas aí para 50 minutos, então você pode acompanhar comigo aí a leitura.
Aqui para mim também fica aparecendo o tempinho para eu poder me organizar direitinho na administração do tempo. Então abra a sua Bíblia, se você está com ela aí, Atos 17, versículo 1 a 9. Diz assim: então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Eu espero que você se lembre, como nós vimos nas aulas anteriores, que nada foi escrito, melhor dizendo, apenas Gálatas foi escrito durante a primeira viagem missionária de Paulo. Isso no fim da primeira viagem missionária de Paulo, né? Então na metade tardia dessa viagem para o fim. Então essa é uma carta que está sendo escrita, que está sendo composta na segunda viagem missionária de Paulo. Então, versículo 2: como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Aqui você tem um recorte da sociedade de Tessalônica no texto de Atos, percebe? Era uma cidade pulsante, uma cidade composta por nativos, né, da terra, mas também por uma grande multidão de estrangeiros e gente de alta posição. A gente já vai ver por quê. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não o encontraram, arrastaram para fora Jasão e alguns outros irmãos e o levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E Jasão os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jasão e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Percebe, então, em Atos 17, versículo 1 a 9, que nós acabamos de ler, a gente tem um breve relato sobre esse processo de plantação da congregação ou da comunidade, da igreja em Tessalônica. Em linhas gerais, de cara, é possível perceber nesse relato 4 detalhes para os quais eu quero chamar a sua atenção. O primeiro deles: Paulo vai a Tessalônica por um direcionamento divino. Ele não vai a Tessalônica por livre e espontânea vontade, ele não vai a Tessalônica porque ele decidiu que deveria ir a Tessalônica, ele vai a Tessalônica porque ele recebe um direcionamento divino. E isso é muito interessante, fazendo até uma aproximação já para os nossos tempos. Paulo não se moveu nas viagens missionárias que fez de acordo com a sua sabedoria, mas ele usou a sabedoria do alto. Ele foi bastante estratégico nas cidades para as quais ele se locomoveu, para as quais ele se direcionou, ok? Geralmente eram grandes centros comerciais, eram centros onde eu tinha um grande fluxo de pessoas e, portanto, a mensagem disseminada ali seria levada a diferentes rincões, a diferentes lugares do globo, ok? Paulo, com isso, inaugura a mensagem do Evangelho na Europa. Então, a partir disso,
Paulo inaugura, a partir desse momento, ele inaugura a pregação do Evangelho junto com Silas e Timóteo na Europa. Coloca para a gente aqui o mapa da segunda viagem missionária, só para que a gente possa refrescar a nossa memória aí no que diz respeito ao trajeto que Paulo fez. Olha só, então Paulo, na segunda viagem missionária, sai de Samaria, passa por Antioquia, Tarso, sua cidade natal, ele vai a Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e volta novamente aí para Samaria, ok? Então esse é o trajeto que Paulo faz durante a segunda viagem missionária, ok? Muito provavelmente, como vamos ver hoje, é de Corinto que ele escreve a Tessalônica, a comunidade de Tessalônica, ok? Vamos lá. O segundo destaque que eu queria dar para o texto de Atos 17, 1 a 9 que a gente leu, é que a cidade tinha uma comunidade judaica tão importante a ponto de haver uma sinagoga. Lembra que eu falei que Paulo era um judeu da diáspora? Paulo era um judeu de fora de Jerusalém. Algumas cidades ao redor do mundo tinham uma presença tão forte de judeus que eles criavam comunidades específicas, como é o caso da cidade de Tessalônica, ok? Como é o caso, por exemplo, em São Paulo, do bairro da Liberdade, que a gente tem uma comunidade japonesa tão grande, tão forte, que aquele bairro é caracterizado pela presença daquelas pessoas. Ok? Então, só para você entender que em Tessalônica o número de judeus era tão relevante, era uma comunidade tão pulsante, que eles têm a sua própria sinagoga. Terceiro ponto que eu queria mencionar da leitura de Atos 17, 1 a 9, é que por conta dessa comunidade, Paulo sofre grande oposição dos judeus. A vida de Paulo em Tessalônica não foi fácil, foi frutífera, foi produtiva, mas não foi fácil. Ele enfrentou uma oposição ferrenha, de maneira que ele é obrigado a fugir da cidade, porque se ele permanecesse na cidade, provavelmente enfrentaria aí grande perseguição, quem sabe alguns açoites ou prisão, como ele enfrentou em outras cidades pelas quais ele passou. Isso aqui entre nós também me chama a atenção, porque, como eu disse para vocês ainda há pouco, ele tinha ido para Tessalônica por um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente tem a ideia equivocada, errônea, de que se nós estamos agindo movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não enfrentaremos resistência. Veja, aqui nós temos uma prova cabal em sentido contrário. Paulo enfrenta ferrenha resistência dos judeus de Tessalônica, apesar de estar naquela cidade, movido pelo Espírito Santo de Deus. A diferença é que, mesmo ou apesar da perseguição, o ministério de Paulo naquela cidade é muitíssimo profícuo, ele dá muito resultado. Tanto é assim que, com pouco tempo pregando em Tessalônica, uma igreja é fundada naquele local, apesar de toda a perseguição. Ok? Quarto lugar do texto de Atos 17, 1 a 9, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que os conversos durante a pregação de Paulo foram alguns judeus, como o texto estava dizendo para a gente, uma multidão de gregos piedosos e mulheres de alta sociedade. Olha que interessante. Poucos judeus, uma multidão de gregos
e mulheres de alta posição na sociedade. Isso parece apontar, desde já, para uma estratégia ou para a intenção do Espírito Santo com a vida de Paulo, né? Paulo é o apóstolo dos gentios e em Corinto, quando ele chega em Corinto, como a gente viu ali no mapa da segunda viagem missionária, ele, depois de malhar em ferro frio mais uma vez na sinagoga ou pregando a mensagem do evangelho na sinagoga, ele decide abandonar os judeus e se dedicar exclusivamente aos gentios. Dá uma olhada no que diz o texto de Atos capítulo 18, agora versículo 6. Olha o que Paulo fala aí a esse respeito. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. E aí Paulo muda drasticamente a sua ordem de prioridade na pregação do evangelho, passando a se dedicar primeiramente aos gentios e não mais aos judeus, ok? Feitas essas aproximações textuais a partir do livro de Atos, vamos agora conhecer um pouquinho mais a respeito da cidade de Tessalônica, que era a capital da província romana da Macedônia, ok? Então Tessalônica era uma capital, era a capital de uma província, a província romana da Macedônia. Ela tinha uma localização geográfica bastante privilegiada, porque ela se abria para o Mar Egeu, e o Mar Egeu era uma rota comercial importantíssima, porque ela concentrava a maior parte do tráfego entre Roma e a Ásia Menor. Então era uma cidade próspera, era uma cidade pela qual circulava um grande volume de dinheiro, um grande volume de pessoas e um grande volume de informação. Lembra o que eu disse ainda há pouco? Extremamente estratégico sob o ponto de vista da velocidade de propagação da notícia, que o evangelho fosse pregado ali em Tessalônica para que ele alcançasse outros lugares do mundo, ok? Possivelmente, Paulo fica na cidade de Tessalônica 3 meses. O texto de Atos fala que ele está ali por 3 semanas pregando, mas tendo em vista o volume de acontecimentos que se dão nesse período, é provável que esse tempo mencionado em Atos não seja exato. Ao invés de 3 semanas, a gente tenha Paulo ali por 3 meses, ok? A respeito da população daquela cidade, como a gente estava colocando ainda há pouco, Paulo e seus amigos foram os primeiros a anunciar o evangelho na Europa. Então, quando Paulo chega a Tessalônica, ele está chegando simbolicamente à Europa, ok? E a população da cidade era extremamente numerosa, composta por nativos, pessoas oriundas daquela região, mas também por um grande número de estrangeiros, né? Eu não sei se você se lembra, mas quando os oficiais romanos se aposentavam, eles recebiam terras em outros lugares, em lugares prósperos, e eles ficavam ali, então, recebendo os seus soldos de aposentadoria e, de certa forma, também sendo curadores da cultura romana na região, ok? Além disso, por conta do comércio, né, por conta do
tráfico de mercadorias, ali existiam também estrangeiros de várias outras nacionalidades, ok? Muito provavelmente Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, como eu disse, a partir de Corinto, no inverno do ano 50. Coloca para a gente, por favor, aquele mapa ou aquela esboço cronológico das viagens de Paulo e das suas cartas, por favor. Olha só, então aqui, no ano 50, de acordo com o John Stott, né, que é o autor dessa cronologia, a gente tem Paulo concluindo a primeira viagem. No segundo slide, a gente tem aí entre 50 e 52, Paulo na segunda viagem missionária, pregando em Tessalônica. Eu não sei se você lembra, mas a extensão territorial, eu mencionei isso, que Paulo cobre durante a segunda viagem missionária é muito maior do que aquela que ele cobriu na primeira. Eu tinha essa informação aqui comigo e eu vou tentar resgatá-la para você. Deixa eu ver. Na primeira viagem missionária ele cobre 2.200 quilômetros, ok? Com Barnabé e João Marcos. E aí eles têm aquele desentendimento. Na segunda viagem missionária, ele percorre 4.500 quilômetros. Então é mais que o dobro, percebe? Em termos de distância percorrida aqui na segunda viagem missionária, ok? E na terceira viagem missionária, só a título de curiosidade, ela é mais ou menos do tamanho da segunda, como a gente já tinha dito, ele percorre cerca de 4.300 quilômetros, ok? Bem, isso que eu acabei de mencionar, com relação à datação e local de redação da carta aos Tessalonicenses, faz com que esse texto aos Tessalonicenses, junto com a Gálatas, sejam os escritos mais antigos do Novo Testamento inteiro. Olha que interessante. Então, entre todos os textos do Novo Testamento, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses são os escritos mais antigos. Isso não quer dizer que eles são textos menos desenvolvidos, isso não quer dizer que eles são textos mais superficiais. Não. Como a gente viu, Paulo, quando começa a escrever, ele está na metade tardia e na última metade do seu ministério. Então as suas concepções a respeito do Cristo já estão muito bem assentadas, ok? Paulo tenta voltar a Tessalônica depois de expulso da cidade, né? Depois de ter saído às pressas, uma vez pelo menos, e é o que a gente encontra relatado lá em 1 Tessalonicenses 2,18. Se você está com sua Bíblia, abra aí 1 Tessalonicenses 2,18. Diz assim: queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ok? Então Paulo tenta voltar à cidade, mas é impedido de voltar à cidade. Mas ele está aflito por notícias daquela comunidade recém-plantada, recém-inaugurada, e por isso ele manda Timóteo
para colher notícias a respeito da igreja que ele tinha deixado ali. E aí Timóteo faz a visita e encontra com Paulo em Corinto, volta para Paulo em Corinto, trazendo notícias da cidade e trazendo notícias da comunidade. Ok? Paulo fica tão feliz com as notícias que ele recebe ali da comunidade, que ele imediatamente se põe a escrever uma carta aos Tessalonicenses. Então, ato contínuo, praticamente, ele escreve 1 Tessalonicenses e não muito tempo depois escreve 2 Tessalonicenses. Ok? Então, esse é o contexto da carta aos Tessalonicenses no que diz respeito ao seu local de redação, datação e também a sua população e sobre a situação sociopolítica e econômica daquela cidade. Agora, com relação à temática da carta, o que eu gostaria de destacar com vocês é que, como a classificação sugere, o tema mais presente ou o tema mais forte nessa carta é a expectativa escatológica, ou seja, é a expectativa messiânica, a expectativa da parousia, a expectativa da segunda volta de Cristo. Esse é um texto recorrente, tanto em 1 Tessalonicenses quanto em 2 Tessalonicenses, e o povo aqui ansiava, o povo aqui acreditava que a volta de Jesus era algo iminente, era algo muito próximo, tão próximo que alguns estavam desistindo de trabalhar, eles não viam mais sentido no trabalho, haja vista que Jesus poderia voltar a qualquer momento, ok? Outros nessa carta ficam preocupados porque eles não sabem o que aconteceria com aqueles que, entre ouvir a mensagem do Evangelho e aceitar Jesus como Salvador, morreram antes que ele voltasse. Então eles formulam uma série de quesitos, uma série de questões a Paulo a respeito dessas situações, ou seja, como ficaria a situação daqueles que morreram com Jesus, mas antes da volta dele, e como também agir com aquelas pessoas dentro da comunidade que não queriam mais trabalhar. Ok? Abra sua Bíblia aí mais uma vez. Vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18. Paulo tratando dessa questão com os irmãos de Tessalônica. Ele diz: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos aqueles que morreram. Olha, Paulo tranquilizando aqui os irmãos. Todos aqueles que morreram com Jesus vão voltar à vida com a volta de Jesus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Paulo tranquilizando mais uma vez aqui o povo, falando assim: não vamos antes, eles vão ressuscitar primeiro e nós vamos depois. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós,
os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Interessante, né? Essa preocupação, interessante essa temática da expectativa escatológica tão viva, tão presente no texto de 1 Tessalonicenses. Abra comigo aí em 1 Tessalonicenses, agora capítulo 5, versículo 1 a 11, para confirmar isso que nós estamos dizendo. Tessalonicenses 5, 1 a 11. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá, tão repentinamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormimos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Percebe? Paulo, repetidas vezes em 1 Tessalonicenses, tranquiliza os cristãos a respeito da volta de Jesus, mas especificamente a respeito daqueles que já haviam dormido antes de Jesus voltar, isto é, morrido antes de Jesus voltar, que eles seriam ressuscitados primeiro, para que então todos aqueles que estivessem vivos fossem reunidos com Jesus nas nuvens. E o que ele insta os cristãos a fazerem aqui é permanecer atentos, vigiando as suas atitudes, porque os dias eram maus. Eles tinham que permanecer vigilantes, mantendo viva, acesa essa expectativa messiânica, ok? Como eu disse a vocês, esse é um tema recorrente a 1º e 2 Tessalonicenses. Então abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. De novo, Paulo voltando à temática da volta de Jesus. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Veja, tinham pessoas que chegavam na comunidade de Tessalônica e, para legitimar sua argumentação, arrogavam a ideia de que
Paulo tinha escrito isso, de que Paulo tinha dado um novo ensinamento a respeito da volta do Senhor Jesus, ok? Então, isso causava ansiedade, causava alvoroço na comunidade, intranquilidade na comunidade. Olha o versículo 3: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo enquanto estive aí? E, de novo, volta a carta 1 Tessalonicenses, a gente vê Paulo falando que Cristo virá sobre as nuvens, e aqui, não sei se uma referência direta à forma que Jesus voltará, ou o que ele está querendo dizer é que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, que Jesus, quando voltar, vai ser um fenômeno global, vai ser um fenômeno mundial. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber que Jesus está voltando ao mesmo tempo. Não vai ter uma comunidade que vai saber antes da outra, não vai ter uma igreja, uma região da terra que vai ver isso antes dos outros. Inclusive, aqui também vale um alerta, porque já foram várias as tentativas de datação a respeito da volta do Senhor, né? O próprio Jesus Cristo teve que responder isso para alguns de seus discípulos, quando perguntado a respeito do dia da sua volta, né? Da segunda vinda. Não cabe a nós saber esse tipo de coisa, e toda vez que a gente marca uma data para a volta de Jesus, o ser humano erra, ok? Então Paulo aqui está lidando com questões que a gente acha que estão muito distantes de nós, mas que são recorrentes à fé cristã, ok? Eu quero especificamente falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, para chamar a sua atenção para o fato do quanto essa expectativa messiânica foi arrefecida em nós, na igreja dos nossos dias. Você já parou para pensar nisso? Enquanto os cristãos naquele tempo, naquela época, estavam preocupados em dormir, em trabalhar ou não, em dormir e Jesus voltar, em trabalhar ou não, porque Jesus ia voltar, nós parece que perdemos um pouco ou muito dessa expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é uma tristeza, porque a nossa fé está baseada na segunda volta de Jesus. A nossa fé está baseada na expectativa da redenção da terra e dos céus, da natureza e da raça humana, da rendição total e completa a Jesus. Então, quando eu leio 1 e 2 Tessalonicenses e eu me deparo com essa temática tão presente, com essa ansiedade tão presente pela volta de Jesus, eu fico um pouco triste e decepcionado comigo mesmo, porque percebo que muitas vezes essa expectativa escatológica dormiu em mim, né? Foi perdida em mim, e por conta disso a gente se permite fazer determinadas coisas achando que a gente ainda tem muito tempo até que Jesus volte, né? Olha só, como nós viveríamos diferente, de uma forma completamente diferenciada, ou buscando a santidade e a presença do Senhor, se a gente soubesse que Ele ia voltar amanhã de manhã. O que você faria hoje? Né? O que você deixaria de fazer hoje, aqui e agora, se você soubesse que Jesus Cristo voltaria amanhã? Como seria ou como estaria a sua lista de prioridades, a sua lista de tarefas? O que você colocaria e o que você tiraria dessa lista de tarefas se você tivesse um senso de urgência tão grande pela volta de Cristo quanto os irmãos de Tessalônica tinham, não é? Então,
nós precisamos resgatar isso, nós precisamos nos lembrar que, como a carta diz, esse dia virá como ladrão, a gente não sabe quando vai acontecer, portanto nós devemos nos portar diariamente como se Jesus estivesse à porta, como se Jesus estivesse voltando, ok? Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que dentro da igreja, por conta dessa expectativa escatológica, algumas pessoas estavam deixando de trabalhar. Abra em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 16. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 16 diz assim: E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos à custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Dura a afirmação de Paulo aqui. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem, quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta, afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com vocês. E aqui, de novo, eu não posso deixar de perceber uma similaridade muito grande entre aquilo que nós vemos na igreja em nossos dias. Eu percebo aqui que desde sempre há na igreja um grupo que trabalha e um grupo que assiste o outro trabalhar. Sempre há na igreja, sempre houve na igreja um grupo que trabalha e um grupo que se beneficia do trabalho dos outros. E Paulo aqui está sendo incisivo, Paulo aqui está sendo taxativo. Não quer trabalhar? Também não coma, ok? Paulo não admite a possibilidade de que alguns poucos carreguem o piano para que outros então possam ficar tranquilamente gozando da vida. E nesse caso aqui era bem específico, né? Já que a expectativa escatológica era iminente, era para ontem, então eles não trabalhavam mesmo, eles não tinham recursos para comprar comida, e aí eles eram alimentados na igreja pelos outros irmãos. Lembra que tinham mulheres de alta sociedade, tinham muitos gregos piedosos e alguns judeus dentro dessa comunidade, então tinha gente se aproveitando dessa situação, e Paulo fala: não deve ser assim, vocês devem trabalhar. Quando eu estive entre vocês, eu dei o exemplo, eu trabalhava fora, fazendo tendas. Essa era a minha profissão, né? Era a profissão de Paulo, e para que eu pudesse me custear. E olha que eu poderia exigir ou demandar que fosse sustentado pela igreja, afinal de contas eu estava ali pregando o evangelho, Paulo dizendo, mas eu não fiz, eu não agi dessa forma, ok? Na igreja de Jesus Cristo, hoje em dia, nós vemos pessoas também se aproveitando
da bondade, da misericórdia de alguns irmãos e se encostando nesses irmãos, tanto no que diz respeito ao serviço no templo, quanto no que diz respeito ao serviço secular. E aqui é uma admoestação, é uma exortação de Paulo grave e seríssima de que esses irmãos não deviam agir dessa forma, e se insistissem em agir dessa forma, os irmãos da igreja deviam se afastar deles, deviam colocá-los de lado, não tratando-os como inimigos, mas advertindo-os fraternalmente, ok? Meus queridos, chegamos com isso ao final da nossa aula de hoje sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, as chamadas cartas escatológicas, e aqui em um rápido resumo, nós dissemos que essas cartas, elas recebem essa classificação por conta da sua temática, que é a iminente volta de Jesus Cristo. Elas foram escritas provavelmente de Corinto no ano 50, no inverno do ano 50, mais ou menos depois de Cristo, durante a 2ª viagem missionária. O livro de Atos traz um relato bastante interessante a respeito da estadia de Paulo em Tessalônica. Ele fica ali por volta de 3 meses, se vê obrigado a fugir da cidade por conta da perseguição dos judeus, mas não sem antes ver uma comunidade, uma igreja nascer naquele lugar, uma igreja pulsante, uma igreja viva, né? Depois que ele se afasta, então, de Tessalônica, ele tenta voltar, como ele mesmo disse em 1 Tessalonicenses, pelo menos 2 vezes a Tessalônica, mas não consegue, ele é impedido por Satanás, então ele manda Timóteo, e Timóteo então vê como a igreja está caminhando e volta com informações para Paulo. Paulo, então, imediatamente escreve essas 2 cartas à comunidade, exortando, respondendo a perguntas que tinham sido levantadas. Eu espero que a próxima vez que você lê 1ª e 2ª Tessalonicenses, essas informações a respeito de Paulo e a respeito da comunidade possam abrir ou descortinar, ser utilizados aí pelo Espírito Santo de Deus para te levar a novos locais de conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e até a próxima.